Palavras de Vida, esse é o nome desses devocionais aqui que você vai receber aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer. E esse tema, Palavras de Vida, para mim fez muito sentido. Na década de 90, eu escrevi o primeiro livro, meu primeiro livro, acabou sendo publicado com esse título, Provérbios do Homem-Deus. Depois mudaram o título para ficar só Provérbios de Jesus. Mas na época que eu escrevi esse livro, eu levei o manuscrito e entreguei nas mãos do editor. Na época era o irmão Alaor Leite, hoje ele está com o Senhor. Mas o irmão Alaor Leite recebeu o livro e falou, vou ler, vou avaliar. É um livro sobre as palavras de Jesus, frases que Jesus proferia. E aí o irmão Alaor Leite, então, no momento, ele colocou aqui vamos dizer, logo depois tem a folha de rosto do livro, né, com uma informação. Nessa primeira página aqui ele colocou uma informação que eu não tinha colocado, não era uma ideia minha, foi a ideia dele como editor. Ele colocou aqui João capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6, 63. Quando eu vi que ele colocou esse versículo nesse ponto, né, depois tem a dedicatória que eu fiz para minha família, depois o índice do livro, então enfim, é coisa do editor mesmo. Ele colocou esse versículo de João 6,63 aí, dizendo do que se tratava o livro. Era um livro sobre palavras de Jesus. Mas ele foi além, ele já pensou com aquela mente cristã, ele era um ministro cristão e também um editor, pensou, são estas palavras de vida. Jesus dizendo, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. E é isso que justamente as palavras de Jesus têm para nós hoje. Pensar nas palavras de Jesus é pensar em alguma coisa que traz para nós o espírito, traz para nós a vida. Espírito, na mentalidade do homem bíblico, é o que movimenta o corpo, é o que movimenta a vida. É a vida, não é? É aquilo que Deus dá para o homem, para que ele tenha a sua vivência, a sua existência, não é? O espírito e vida, ou seja, aquilo que Deus, com sua graça, com o seu dom de criador, com o seu dom de redentor, dá ao homem. Espírito e vida. E esse espírito e vida vem o quê? Das palavras de Jesus. Então, o Evangelho de João vai falar muitas vezes disso. Uma vez lá no capítulo 6, o próprio Jesus estava encontrando os seus discípulos e muitos estavam desanimados, muitos querendo sair. Justamente essa frase vem desse momento. E no momento ele fala para Pedro, vocês também querem ir embora? E o Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. O Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus é aquele que mais tarde vai dizer, aqui mesmo em João 15, no versículo 3, vocês estão sendo limpos pela palavra que eu tenho proferido. E o próprio Evangelho de João, né, no capítulo 5, quando Jesus está falando sobre a salvação, sobre a sua atuação, no verso 24 ele fala, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o que estou insistindo nessa frase de Jesus, que as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida? É que se a gente focar o nosso pensamento, a nossa atenção nas palavras de Jesus, elas são palavras que trazem espírito, trazem vida, fazem com que nós tenhamos condições de viver vidas plenas aqui e depois. A vida plena que Jesus dá aqui já é porque justamente a presença de Jesus atualiza, realiza o reino de Deus aqui na terra. E quando nós trazemos o ensinamento dele para o nosso viver, nós estamos trazendo o reino de Deus para nossas vidas, e esse reino de Deus vai passar a outras pessoas por meio de nós, através de nós, pela atuação dele. Então as palavras dele são espírito, são vida. E essas palavras dele que são espírito e são vida,
não só fazem com que nós tenhamos agora espírito e vida, mas no porvir. O cristianismo vive de esperança, da esperança da ressurreição, da esperança da vida eterna. A orientação para essa vida eterna começa aqui, nas palavras de Jesus. Então estamos convidando você para vir aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer, colher esses belos frutos, essas belas pérolas, esses preciosos tesouros que Jesus deixou aí na Escritura, que são palavras de vida. Palavras que vão fazer com que nós tenhamos aquela vida plena, aquela vida verdadeira que Jesus nos convidou a ter. Repito mais uma vez o versículo. As palavras que eu lhes tenho falado de Jesus são espírito e são vida. É esse espírito e vida que nós queremos compartilhar com vocês aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer. Venha com a gente, Deus te abençoe e que as palavras de Jesus conduzam a sua vida.